99% das pessoas está acostumado a utilizar a inteligência artificial em um navegador. Mas você sabia que o Copilot, inteligência artificial da Microsoft, ela funciona dentro de programas como Excel? Olha só, aqui, pessoal, essa planilha eu não fiz, não escrevi nada nela. Eu não colori ela, não criei nenhum tipo de formatação, não criei nenhuma fórmula. Eu fiz isso tudo com o Copilot. O Copilot fez para mim. Olha só, tem um íconezinho do Copilot aqui dentro do Excel em que eu posso conversar e pedir coisas para ele. Da mesma forma, esse ícone também aparece, olha só, no Word. Olha lá, esse ícone também aparece dentro do PowerPoint. Os principais programas da Microsoft, Word, PowerPoint e Excel, eles já permitem utilizar o Copilot. E é isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Como colocar o Copilot dentro desses programas e o que você consegue fazer com eles. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, para vocês utilizarem o Copilot dentro de ferramentas como Excel, como PowerPoint, Word e outras também, tá? Outlook, OneNote, essas ferramentas da Microsoft, você vai precisar de um dos planos pagos dessa ferramenta. Talvez você trabalhe em uma empresa que já até tenha o pacote do Excel, do Word e PowerPoint, né, que é o Microsoft 365. E se ela tiver acesso a essas ferramentas, Excel, Word e PowerPoint, provavelmente você também já vai ter acesso ao Copilot que funciona dentro deles. Caso você não trabalhe em nenhum lugar, não tenha uma organização, você pode vir aqui, ó, no ícone que tem o seu nome, tá? No ícone que tem aqui, ó, o seu nome. Do lado de plano gratuito, que é o plano que você deve ter, você pode vir em atualizar, beleza? E aí vão ter as opções de planos pagos da Microsoft, de Copilot, que vão dar acesso não apenas às ferramentas da Microsoft, como Excel, Word, PowerPoint, mas também ao Copilot, que vai funcionar dentro dessas ferramentas, combinado? Então, de duas, uma, ou caso você trabalhe em alguma empresa, você verifica com a sua empresa se ela já tem acesso ao Copilot, tá? Muito provavelmente já está até instalado no seu computador. E caso você não tenha, você precisa se inscrever em um desses planos aqui de uso pessoal. E depois disso, quando vocês entrarem no Excel, tá? Entrarem no Excel, vocês vão poder utilizar o Copilot. Abri uma planilha em branco aqui para te mostrar como que vocês conseguem utilizar o Copilot do zero. Vamos lá. Ou você vai vir aqui em cima, tá? Nesse canto superior, onde tem essa barra de pesquisa, e vocês vão digitar por Copilot e vai aparecer a opção Chat com Copilot. Ou então, vocês vão clicar nesse íconezinho do Copilot que vai aparecer no canto inferior direito, beleza? Nesses dois casos, tá? Vai abrir um menu lateral em que você vai poder literalmente conversar com o Copilot. E aqui, pessoal, você pode conversar com o Copilot no Excel da mesma forma que você conversa no Copilot no navegador. Você pode fazer uma pergunta, você pode pedir para ele fazer um passo a passo de uma tarefa, pode pedir para ele te explicar alguma coisa. Mas o mais legal da gente utilizar esse Copilot, a inteligência artificial, dentro de ferramentas da Microsoft, é pedir que ele trabalhe para você nessas ferramentas. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou pedir para ele criar para mim uma planilha do zero. Crie um fluxo de caixa fictício formatado em português. Esse fluxo de caixa precisa ter, é, precisa ter 100 linhas preenchidas com informações fictícias. Tá? Eu vou falar o seguinte: tem que ser um fluxo de caixa pessoal, beleza? Fluxo de caixa familiar, tá? Fluxo de caixa com orçamento familiar, tá? Fluxo de caixa com as finanças, com minhas finanças pessoais, né? Vou botar assim, com minhas finanças pessoais. Pessoais barra familiares, né? Familiares. E aí, eu simplesmente pedi para ele fazer isso daqui para mim, tá? Pedi para ele executar essa tarefa toda para mim. Da mesma forma que eu estou pedindo para o Copilot criar uma planilha em branco, tá? Eu poderia ter pedido para ele, a partir de uma planilha existente, fazer alterações. Podia ter pedido para ele criar fórmulas, para ele adicionar colunas, podia ter pedido para ele fazer a formatação condicional, para ele fazer algum tratamento, tá bom? Depois que ele criar essa primeira base aqui, eu vou pedir para ele melhorar essa planilha. Enquanto ele está criando aqui no Excel, eu vou migrar para o Word. Olha só, no Word, pessoal, também vai aparecer esse íconezinho do Copilot. E dentro desse ícone, eu posso pedir para ele rezar uma coisa, né? Algo que a gente faria dentro do Copilot. Dentro do Word, eu também vou ter esse íconezinho do Copilot
onde eu vou poder conversar com o Copilot e pedir para ele executar tarefas para mim. Nesse caso, eu vou pedir para ele escrever um pequeno texto, tá? Escreva 2 parágrafos explicando o que foi a Revolução Francesa, tá? Poderia ter pedido para ele escrever 2 parágrafos explicando o que foi a Revolução Francesa, ou poderia ter pedido uma ajuda, uma tarefa para uma ajuda no meu trabalho, ao invés de uma ajuda para meus estudos, né? Então, por exemplo, queria escreva um e-mail para o meu chefe solicitando as informações que serão necessárias para a auditoria financeira da empresa. E agora eu posso pedir para ele executar isso daqui para mim, tá? Da mesma forma, eu posso pedir para o Copilot executar uma tarefa aqui dentro do meu PowerPoint. Eu vou falar o seguinte: crie uma apresentação de slides. Opa, crie uma apresentação. Uma apresentação é, explicando, não sei, explicando a importância de saber primeiros socorros, tá? Posso pedir a importância de saber primeiros socorros ou como realizar manobras de primeiros socorros, beleza? Então, eu posso pedir ajuda para ele executar essas tarefas para mim. Enquanto ele vai criando essa apresentação aqui, deixa eu mostrar para vocês como que ele já fez no Word, tá? No Word, como é só criar texto, ele já fez bem mais rápido. E olha que interessante. Eu pedi para ele escrever um e-mail solicitando, e ele falou o seguinte, ó, pronto, redigiu o e-mail, e aí o que que esse e-mail tem? Um assunto claro, uma mensagem profissional e cordial, uma lista objetiva de documentos e informações necessárias, pedido de prazo e um fechamento educado, tá? E olha só, tem aqui todo o corpo do e-mail, você pode ler com calma, mas se você reparar, tá um e-mail bem formal e solicitando realmente as informações que a gente precisa. Eu nem especifiquei quais eram as informações que eram necessárias para essa auditoria financeira, mas o Copilot, por ser uma inteligência artificial, por saber tudo sobre praticamente qualquer coisa, ele já sabe quais são os documentos que costumam ser pedidos nessa auditoria. Ele já listou demonstrações financeiras recentes, balancetes, extratos bancários, relatórios de contas a pagar e receber, e assim por diante. Isso em um e-mail cordial. E olha só, caso considere necessário incluir algum documento adicional ou envolver outra área no processo, por favor, me avise. Olha só que interessante, tá? E aí, a gente pode clicar em concluído. Isso daqui, pessoal, ainda não foi inserido no documento. Ele ainda está marcado em azul ali, é porque ele está esperando a sua aprovação. No momento que eu clicar em concluído, ele vai efetivamente escrever isso daqui dentro do documento, beleza? Então é uma coisa muito interessante mesmo. Olha só, também tem a opção, além de você pedir para ele escrever o documento do zero, você consegue pedir para ele editar uma pequena parte do documento. Então, por exemplo, eu vou selecionar isso daqui, ó, tá? Selecionar isso daqui, ou selecionar um trecho qualquer, tá? E eu vou pedir para ele alterar isso. Ó, se eu selecionar um trecho qualquer, aparece essa opção de editar com o Copilot, tá? E aí eu vou falar o seguinte: eu quero que você torne esse trecho mais curto, tá? Eu gostei do jeito que ele escreveu, mas acho que podia ser mais objetivo. Então, ó, agora o Copilot está pegando aquela pequena parte do documento e vai tornar ela mais curta, beleza? Então, o Copilot começa a trabalhar isso daqui, tornar o trecho mais curto e vai começar a executar essa tarefa, tá? Olha só, você consegue ver ele escrevendo ali, ó, as alterações. Pronto, já ficou mais curtinho, tá vendo? Posso clicar em concluído e tá tudo certo, tá? Veja só como ele manteve o mesmo significado, mas deixou o trecho bem mais curtinho, beleza? Então, isso daqui é apenas uma aplicação que a gente pode ter do Copilot dentro do Word, beleza? Olha só, quando eu pedi para ele criar a apresentação aqui em PowerPoint, ele está pedindo algumas informações, né? Para quem que é essa apresentação? Então é para um ambiente de trabalho. Qual o tamanho você prefere? Eu quero de 5 a 6 slides, quero uma coisa mais curtinha. E agora sim, ele vai criar essa apresentação para mim. Eu acho isso daqui muito interessante, né? Ele não apenas seguiu o comando e assumiu essas informações, mas não. Ele quis confirmar algumas coisas comigo, tá? O Copilot, ele já tem um nível de refino bem interessante nesse sentido, beleza? Eu vou deixar, eu vou dar uma olhada aqui, ó, o que que ele está falando, ó, pedindo para confirmar. O que você deseja fazer na pasta de trabalho vazia, tá? Eu quero só continuar preenchendo
o fluxo de caixa a partir das informações fictícias que você preencher, tá? Então, sempre fica de olho nos comandos que você dá no Copilot, porque vira e mexe ele vai pedir alguma confirmação, vai pedir uma resposta, tá? E isso daqui é muito importante para que ele realmente forneça as informações mais adaptadas para a nossa realidade possível, beleza? E olha só, ele vai me pedir algumas outras informações aqui, tanto no PowerPoint quanto no Excel. Eu vou fornecer essas informações e depois eu volto aqui para te mostrar como que ficou. Olha que interessante, ele terminou de construir a planilha Excel. Olha que completo e que interessante que fez, tá? Olha lá, o fluxo de caixa fictício de 2026. E aí, o que ele construiu, tá? E ele já colocou fórmulas, ó. Colocou fórmulas, tá? Explicou quais fórmulas colocaram e quais foram os valores totais. Vou clicar em concluído para ele efetivamente colocar isso daqui na planilha. E olha só que interessante. O fluxo de caixa, tá? Com todos os meses e os respectivos gastos, beleza? Então, receitas e despesas que ele foi criando, tá? Muito interessante mesmo. Ele já foi colocando as fórmulas, tá? Se você perceber aqui no final, essa última coluna que tem os totais, já tem fórmulas, tá? Aqui em cima também, ó, já tem os valores direitinhos e ele já conseguiu fazer isso tudo. Criou até a fórmula C, ó, para ver se o orçamento está adequado ou abaixo do mínimo, tá? Então é muito interessante ver como que o Copilot faz isso. Se você perceber, eu tinha pedido um fluxo de caixa com finanças pessoais e familiares. Ele criou um fluxo de caixa para a empresa, mas não tem problema. Você pode falar assim, ó, quero que crie um fluxo de caixa de finanças familiares, ou seja, os gastos que tenho com minha família e as receitas da família, tá? Você pode pedir, gente, ajustes assim, ó, simplesmente conversando com ele. Esse é o grande legal da inteligência artificial. Enquanto isso, você vê que no PowerPoint ele já está criando a estrutura dos slides e até mesmo as imagens. Olha só, você consegue ver aqui. Eu tinha pedido uma apresentação de slides sobre primeiros socorros, então você já tem aqui, ó, imagens com esse fim, né, relacionados a primeiros socorros. Você consegue ver o passo a passo da execução. O Copilot é muito transparente nesse sentido, né? Ele te mostra exatamente o que ele está fazendo a cada momento. Ele já terminou as imagens e daqui a pouco ele termina de fazer os slides com essas imagens. E lembrando que uma das perguntas que ele tinha feito aqui, antes de eu cortar a aula, foi qual que era a direção visual, ou seja, qual que era o estilo que a gente queria nesse slide. E eu pedi para que sejam slides na cor vermelho e branco. Vamos ver se ele vai criar slides na cor vermelho e branco sobre primeiros socorros. Olha só, está criada a nossa apresentação de slides. Ali, ó, a importância de saber primeiros socorros, né? Por que que isso importa? Primeiros minutos, acidente acontece, parada cardíaca, situações mais comuns no ambiente corporativo, como agir, o que o treinamento traz para a empresa e próximos passos, beleza? Então ele já criou essa apresentação toda aqui. E lembrando que caso a gente queira editar alguma coisa pontualmente, é só a gente selecionar isso que a gente quer editar e clicar em Copilot. A gente também pode continuar criando slides e fazendo alterações direto aqui pelo canto direito, beleza? E caso você tenha ficado curioso para saber como que ficou aquele orçamento, depois que eu pedi para ele adaptar para um orçamento familiar, né, para um fluxo de caixa familiar, olha só, ele já mudou agora os valores, tá? Agora está colocando receitas e despesas com salários, aluguel, compra de mercado, energia, água, internet, aluguel residencial e muito mais, beleza? Já colocou esse fluxo de caixa todo preenchido aqui e um pequeno resumo aqui para te mostrar o quanto que está saudável o fluxo de caixa dessa família, beleza? Então, nessa aula, eu te mostrei um pouquinho sobre como utilizar o Copilot dentro de Excel, Word e PowerPoint. E caso você queira continuar aprendendo inteligência artificial, eu deixei um mini curso gratuito aqui na descrição desse vídeo, te mostrando outras inteligências artificiais que podem ser úteis para tarefas do seu trabalho. Dá uma olhadinha na descrição desse vídeo, porque o mini curso é gratuito, beleza? Não esquece também de deixar curtida nessa aula e deixa eu te perguntar, você quer que eu continue falando mais sobre Copilot ou sobre inteligência artificial que funciona dentro de Excel, Word e PowerPoint? Faz o seguinte, caso você queira continuar aprendendo isso, comenta aqui embaixo, manda mais IA.
E aí eu vou entender que vocês querem que eu continue produzindo ou vídeos de Copilot ou vídeos sobre inteligências artificiais que funcionam dentro de Excel, Word e PowerPoint. Até porque, gente, não apenas o Copilot funciona dentro dessas ferramentas. Olha o que a gente tem aqui: Cloud e ChatGPT, beleza? Eu já tenho, inclusive, vídeos sobre Cloud e ChatGPT que funcionam dentro do Excel e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também para você assistir, beleza? Espero que você tenha curtido essa aula. Não esquece de comentar, manda mais IA, dá uma olhada no mini curso que eu deixei na descrição desse vídeo e até a próxima. Um abraço!